Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10, versículo de número 10. Enquanto você também está abrindo a Bíblia, também abra o coração, aumente a expectativa daquilo que Deus vai fazer esta noite. Ele só precisa de um coração sensível para mudar toda a história. João 10, 10 diz assim. Eu quero ler o versículo todo. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida. E vida e plenitude ou abundância. Amém? Amém. Vamos ler só, enfatizar somente no parte B do versículo. Querido, um objetivo de Cristo é que você tenha vida em abundância. E essa noite eu acredito que Ele vai transformar a sua história. Amém, eu creio, Senhor. E Ele vai te dar vida e vida com abundância. Aonde todas as áreas da sua vida vai ser tocada por Ele. Essa noite, onde todas as áreas da sua vida vai ser mudada, porque é Ele que vai fazer. Porque o propósito dele, um dos propósitos é que você tenha vida. E a vida seja abundante. Muito além daquilo que você precisa ou acha que é suficiente. Ele tem mais. Mas para eu e você provarmos mais, precisamos abrir nosso coração, que está acessível ao que Ele vai fazer essa noite. Então eu te convido você essa noite a ficar de pé, a abrir o seu coração para o que Ele vai fazer essa noite. Porque Ele quer fazer grandes coisas essa noite. Abra o seu coração, você vai ver que sua vida jamais voltará a ser a mesma. Porque hoje Ele te toca, hoje Ele te transforma e muda a sua história. Pai, no nome de Jesus, te adoramos, exaltamos e te convidamos aqui para estar conosco nessa noite, onde iremos cultuar e adorar ao Senhor. Seja bem-vindo. O culto é para o Senhor e é seu. Toma o governo e faça segundo a tua vontade, que o céu se manifeste no nosso meio e que nós sejamos aqui transformados, que a tua glória nos toque e nós sejamos impactados. No nome de Jesus, Pai, hoje seja um diferencial, um divisor de águas, aonde milagres ocorram, transformação, cura, libertação aconteça. Aonde há, meu Pai, a manifestação do teu poder para a tua glória. No nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, aplauda o Senhor querido. Glória a Deus. Feche os seus olhos essa noite. Nós queremos ouvir a tua palavra, Espírito Santo. Nós queremos sentir a tua presença neste lugar. Te convidamos para estar aqui conosco. Entregamos a nossa vida ao Senhor. Amém. Entregamos as nossas emoções, entregamos, Deus, o nosso trabalho, a nossa família, o nosso ministério, tudo aquilo que um dia o Senhor nos deu. Nós entregamos para Ti. Porque Teu é o reino, poderia ficar para sempre. E nessa noite nós queremos derramar a nossa alma diante de Ti. Em nome de Jesus, pedimos, Pai, para que nesse momento, às vezes de turbilhão, quando nós não entendemos muitas coisas que estão acontecendo ou das quais não estão acontecendo, nós venhamos acreditar e confiar no Senhor. Depositar a nossa alma diante do Senhor, depositar a nossa vida em Ti. Venha, Espírito Santo, que o nosso coração, a nossa mente esteja cativo a Cristo agora, em nome de Jesus. E declaramos que nós vamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, precisamos da Tua presença aqui neste lugar, Senhor. Amém, Espírito Santo. Show
pedidos e nós precisamos de Ti. A minha alma faz meu coração ouvir me chama pra perto. Só assim não me sinto só.
entender, conviver perigosamente, mas quem precisa acreditar e confiar no que você diz. Obrigada, Espírito Santo. Amém, Jesus. Com essa música, Deus, nós declaramos a nossa confiança no Senhor. Nós cremos em Ti. Nós cremos no Senhor. E nós declaramos que o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, o nosso corpo, todos eles irão se render aos Teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Enche-nos, Senhor, com o Teu Espírito. Enche a nossa vida com o Teu Santo Espírito. Vem fazer, Senhor, divisão entre alma e Espírito, Pai. Em nome de Jesus, declaramos um novo tempo sobre nós nesse momento. Traz a Tua vida sobre nós, Jesus. Nós precisamos do Senhor. Nós necessitamos de Ti. Nós necessitamos da Tua presença como água, como alimento. Nós precisamos do Senhor. Vem e enche-nos, Deus. Enche a nossa vida com Teu Espírito. Verá para Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
satisfeitos com a tua presença. Nós podemos não ter mais nada além do Senhor, e é mesmo assim nós vamos estar satisfeitos. Obrigada, Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo aqui neste lugar. Amém. O Senhor é bem-vindo aqui. Vamos cantar essa parte, esse refrão. Você vai pedir com todo o teu coração: Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder. Amém? Amém. Espírito, Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. nas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Glória a Deus. Você Amém. pode aplaudir o Senhor? Você pode se assentar. Hoje é um dia mais frio, mas a presença do Espírito Santo aquece os nossos corações essa noite. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir lá em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1 e o versículo 11 fala assim: Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Verso 12 de Daniel: Peço-lhe que faça uma experiência com os teus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis, mais fortes do que todos os outros jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Amém. Aqui eu gosto muito do Daniel, porque por causa dessa atitude que ele teve lá no início, quando ele foi escravizado na Babilônia, ele tomou uma decisão de fidelidade.
mesmo numa situação complicada que ele estava. Ele não estava numa situação favorável nem para ele, nem para os amigos dele, nem para a família dele. Ele foi tirado da terra dele e colocado ali num exílio, num momento onde a Babilônia era o local mais deplorável que existia naquele momento. E aí, mesmo assim, ele continuou sendo fiel a Deus. Claro que nesse momento dos dízimos e das ofertas, que eu já tenho compartilhado bastante aqui com vocês, é a guerra que existe dentro de nós, de se nós vamos ser fiéis ou nós não vamos ser fiéis, ou se vamos permanecer fiéis ou se vamos parar de sermos fiéis. E aí, hoje eu estava pensando em algumas coisas que talvez eu até me identificava nesse momento como Daniel. Num momento onde não está tudo favorável, vamos dizer, talvez esteja para você, mas na minha situação não está tudo favorável ao meu favor. E mesmo assim, Daniel, ele decidiu continuar sendo fiel. E aí foi aonde eu falei para Deus: Deus, eu vou continuar sendo fiel na fidelidade que o Senhor me ensinou, nos princípios que o Senhor me ensinou, mesmo que eu esteja na Babilônia, por exemplo, mesmo que eu não esteja no local que eu gostaria de estar, né? Todo mundo, ali o Daniel com certeza queria estar lá em Israel, na casa dele, com a família dele, provando do povo dele, com os frutos que ele, das sementes que ele plantou, dos frutos que ele veio colher. Então assim, ele queria estar na cidade dele, na família dele, mas ele não estava, ele estava escravizado. E mesmo escravo, ele decidiu ser fiel. Quem está entendendo? Amém. Amém? E aí, a apóstola ministrou no último culto, ela falou que a fidelidade de Daniel foi tanta que ele foi passando rei, foi vindo rei, passando rei, e ele continuou servindo os reis no mesmo lugar, com o mesmo chamado, com o mesmo ofício, com o mesmo serviço, a mesma posição de governante, de servo que ele estava tendo ali, ele permaneceu. É como se, vou dar um exemplo, né? Aqui quem tem cargo na prefeitura comissionado, o cargo ele fica até os 4 anos do mandato e depois a pessoa pode ser trocada. O Daniel era tipo de um cargo de confiança, mas ele não foi trocado. Cada rei que vinha queria ele. Ele continuou, ele passou por 4 reinatos. Eu não sei, não é que nem a República, né? Que é só 4 anos, os reis viviam muito tempo. Eram muitos anos de reinado. E ele passou por 4 gerações de reis. Primeiro, eu fiquei me perguntando, né? Como é que ele viveu tanto, né? Mas ele viveu e continuou no mesmo lugar, sendo fiel aos reis. Ele entendeu o chamado dele. Ele entendeu que Deus chamou ele para servir os reis. Amém? E eu me identifiquei muito com o Daniel depois que a apóstola ministrou sobre isso. Porque nós não estamos numa posição onde nós somos os reis. Não, nós estamos numa posição onde nós somos os servos. Pode vir, pode mudar patrão, pode mudar chefe, pode mudar presidente, mas o rei dos reis ainda vai querer a gente se a gente continuar sendo fiel. Amém? Então vai vir reis, vão vir presidentes, vão vir patrões, vão vir empresários, vão vir chefes, e você vai continuar sendo a mesma pessoa, tendo o mesmo cargo e prosperando naqueles reinados. Amém. Amém? Amém. Então, a gente está no ano do governo, né? E aqui Deus, esse ano, está nos ensinando a governar. Mas no ano da fidelidade, a gente tem que permanecer no governo. Permanecer sendo fiel no reinado. Assim como foi o Daniel. Um governo passou, mas ele continuou governando. Por vários governos que veio. Então, mas tudo isso por causa de uma atitude que ele teve no primeiro capítulo, quando ele entrou na Babilônia. Por causa dessa atitude que ele teve, ou seja, todos os jovens, eles tinham acesso à comida do rei, ao vinho, às iguarias, que outras pessoas não tinham.
que eles precisavam ficar fortes para servir o rei. E ele decidiu não se contaminar, porque ele sabia que aquela comida era oferecida a ídolos. E ele não podia comer, porque ele era servo de Deus. Tem muitas coisas que nós, como servos de Deus, nós não podemos comer, nós não podemos fazer. Mas às vezes, para agradar o rei terreno, às vezes para a gente agradar as pessoas, muitas vezes a gente pode se contaminar. Mas aqui o Daniel entendeu isso e ele decidiu: não vou me contaminar, mesmo que isso me custe a minha cabeça, a cabeça dos meus amigos, a cabeça do servo que está cuidando de mim. Eu creio que o Senhor pode me livrar. Amém. Mas eu vou continuar sendo fiel. E aí ele pediu para o servo fazer aquela experiência de 10 dias. E aí, com toda a fé que ele tinha no Senhor, o Senhor aprovou ele. Ele ficou mais forte do que os outros jovens que comiam tudo. É a mesma coisa que você ficar comendo só fruta e legume e você ficar mais forte do que os marombas da academia que tomam whey, que comem carne, que comem carboidrato, e você fica mais forte do que eles. Entendeu? Hoje, nos dias de hoje, né? E aí, o servo viu aquilo e falou: eu vou continuar dando vegetais para vocês. Eu entendi que o propósito de vocês é firme. Lá em Isaías fala, né? O Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Então, aquele que tem um propósito firme vai ter paz. Amém. Amém? E foi o que aconteceu com Daniel. Ele não teve a cabeça cortada. Os amigos dele também não. Eles foram livrados, poupados e reinaram. E quando chegaram diante do rei, o rei nem estava sabendo o que tinha acontecido com eles. O rei não sabia o voto que eles tinham feito com Deus. Quem sabia era só o servo do rei que estava sabendo daquela experiência do voto que eles fizeram. Mas o Nabucodonosor não sabia. Para ele estava tudo certo, porque ele deu a comida igual para todo mundo. Mas quando chegou os 4, ele viu que tinha alguma coisa diferente naqueles meninos. E aí ele se encantou por eles. E a gente cai na graça dos homens quando primeiro a gente cai lá na graça de Deus. Quando a gente primeiro foi fiel a Deus. Aí as pessoas vão confiar na gente. Porque um dia a gente confiou em Deus. Porque um dia a gente foi fiel a Deus por causa da nossa fidelidade no Senhor. As pessoas também vão colocar crédito e querer ser fiéis também. Amém. E nós vamos ser fiéis a elas vão confiar na gente. Amém? Amém? Então, a mensagem que hoje o Senhor quer deixar para nós é que, independente se você está em Jerusalém ou na Babilônia, se você está em casa ou na igreja, se você está no seu trabalho ou numa festa, independente do lugar que você esteja, do contexto, da situação que você esteja vivendo, que você continue sendo fiel. Fiel ao princípio do Senhor. Mesmo que sentindo, a vontade não é de ser fiel. Né? Porque se a gente for se comparar, se o Daniel fosse se comparar com os outros jovens, poxa Deus, aqueles jovens ali estão comendo bem, e eu estou aqui só na alface. Né? Ele não sabia o que Deus ia fazer com ele. Ele tomou uma atitude de fidelidade sem saber os dons que Deus ia derramar para ele. Deus não prometeu nenhuma bênção para ele. Com Daniel não foi que nem Salomão. Deus para Salomão falou, depois do sacrifício dele, né? Pede o que você quiser. Deus não fez essa proposta para Daniel. E mesmo assim ele decidiu ser fiel e foi abençoado. Amém? Amém. Então hoje, você vai continuar sendo fiel ao Senhor. Mesmo que a tua situação não esteja adequada com o que você planejou, ou as coisas não estão saindo conforme você pensou. Mas hoje você vai decidir ser fiel ao Senhor. Por quê? Porque a recompensa do Senhor vem depois de uma atitude de fidelidade nossa. Amém. Amém? Amém. A gente tem alguns pregadores que falam, né, que Deus é um Deus de reação. Ele reage conforme uma atitude minha, uma atitude sua. Mas na verdade, Ele honra os fiéis. A honra vem depois da fidelidade. Amém? Amém. Então hoje você vai separar o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente de fidelidade ao Senhor. Assim como Daniel, você vai dedicar ela ao Senhor.
Deus, talvez eu não esteja no meu melhor momento, mas está aqui a minha semente de fidelidade ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor foi fiel a mim. O Senhor lá na cruz falou que ia dar o seu filho e deu, não voltou atrás. Então eu também não vou voltar atrás. Amém? Amém. Então que você traga com esse teu coração o teu dízimo, a tua oferta, e a gente vai estar orando por você. Amém. Em nome de Jesus. Isso, e a gente também tem um Pix, tá? Se vocês quiserem fazer. Estenda suas mãos para cá. Senhor Jesus, nós oramos e consagramos, Pai, cada dízimo, cada oferta, cada semente de fidelidade que o teu povo depositou na tua presença, no teu altar nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com Daniel, Pai, que o Senhor honre os fiéis que estão aqui nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, declaramos a tua bênção, a tua paz, a tua prosperidade e as portas sendo abertas para a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, nós repreendemos todos os demônios que agem na vida financeira deles e declaramos os anjos do Senhor vindo com os despojos do céu e sendo entregues para a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, aplaudam o Senhor e recebam a nossa apóstola. Uma salva de palmas ao Senhor de Deus vai falar com você primeiramente. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Ontem a gente estava numa restauração lá da igreja, a gente fez uma mudança, saímos do lugar, fomos para o galpão do lado, que é mais em cima, e daí todos os dias, já estava em 20 dias de estar todo dia trabalhando, e mudança é uma coisa assim, né? Todo dia a gente acha coisa para fazer, bagunça, né? Então a gente acha que não tem coisa, quando a gente faz mudança, aí a gente vê quanta coisa tem, né? E eu lembro que eu estava bem cansada ontem à noite. Daí eu disse, também pega um pastel para nós comer, não vou fazer nada. E daí pedi um pastel. E daí meu irmão chegou lá, daí a Amanda vinha dormindo cedo. Eu falei, o pastel da Amanda vai com meu irmão, né? Daí foi o pastel da Amanda dela, não tinha para levar a marmita. Ele falou, tem que fazer a marmita dela? Daí eu falei, ela vai levar miojo. Ela vai levar miojo hoje, né? E daí ele falou, ela tá tão magrinha, ela tá tão fraquinha, tu tem que fazer uma comida. Aí eu falei, não aguento, não aguento. Peguei e dormi. Mas aí aquilo ficou na mente, né? Quando era quase 5 da manhã, eu acordei e disse, eu tenho que fazer a marmita da Amanda, né? Aí fui lá cozinhar um frango, cozinhar um arroz, fiquei lá fazendo, né? Eu falei, não acredito, 23 anos, eu fiquei fazendo marmita, 5 horas da manhã, meu Deus. E fiquei ali, né? Aí fiquei pensando, por que eu estou fazendo marmita, né? Por que eu estou fazendo comida para ela, né? Por que a gente está fazendo isso? Aí o Espírito Santo, porque tu quer que ela viva? Daí eu, uau, meu Deus, é claro. Por que a gente faz comida para os nossos filhos, né? Porque a gente quer que eles vivam, né? Porque se eles não comerem, eles vão ficar fracos e vão morrer, né? E eles precisam de uma comida, e não dá para ser qualquer comida, porque lanche, às vezes a gente compra, né? Uma coisinha, uma bolacha, um negócio, a gente acaba comprando e acaba até enganando o estômago. Mas o que nós precisamos realmente é de uma comida. E quando Deus falava isso, falou, porque tu quer que ela viva, e aí dali eu lembrei que eu ia pregar hoje à noite, o Espírito Santo então começou a abrir um leque de revelação. A gente não tem noção, mas enquanto nós vamos trabalhando, enquanto nós vamos servindo aos outros, Deus ele vai nos ministrando, vai falando e vai servindo. E Deus me lembrou de uma palavra de Elias, que está aí no 1 Reis 19, né, o verso de número 5, se eu não me engano, até o 8, que fala sobre um pão que Deus deu para Elias e o sustentou por 40 dias. Né? E Deus começou então a trazer muita coisa a respeito disso. Né? Nós olhamos aqui, então, vamos lá. Depois ele se deitou debaixo de siesta e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse, levanta e coma. Aqui tinha um anjo, né, os anjos do Senhor, que provavelmente é Jesus, né, que fez uma comida para ele, que deu uma comida para ele, que
tirou um tempo para fazer comida para ele. Aquele tinha pedido a morte. Né? A Jezabel, né, uma rainha, ela então ela adorava Baal, adorava outros deuses, né, trazia prostituição sobre a nação de Israel, trouxe muita idolatria sobre aquela nação e trouxe muita maldição. Ali Elias, então, ele luta contra esses profetas de Baal, ele mata 850 profetas de Baal, ele faz de tudo, ele faz fogo do céu descer, né? Ele ora para que não chova por 3 anos, ele pede para que chova, para que o fogo do céu desça, ele abre, ele faz o sacrifício, mostra a diferença entre Baal e Deus, né? Quem que ia responder, quem que respondia, quem era o verdadeiro Deus, respondia com fogo, Deus vem com fogo, Deus se manifesta ali, ele mostra, e mesmo assim ele mata 850, um homem sozinho, né? O que eu acho o absurdo dos absurdos, um profeta mata 850 profetas, e ele faz tudo isso, e de repente essa rainha vem e ameaça ele de morte, né? E ele então foge. E quando ele foge, ele deita debaixo de uma árvore, e ali debaixo daquela árvore ele pede então a morte. Ele está desanimado, ele está entristecido. Eu não sei se você já se encontrou assim, né? Você fez, trabalhou, ensinou, sustentou, disse, provou, e ainda assim não tiveram ouvido. Ainda assim desprezaram o que você disse, o que você fez, tudo que você rejeitaram você. E de repente o que acontece? O teu ânimo cai. E você diz assim, puxa vida, não adianta, tudo que eu estou fazendo não está adiantando, eu posso mostrar tudo, eu posso trazer o céu para a terra, e mesmo assim eles não querem, mesmo assim eles desprezam, mesmo assim rejeitam. E ali ele começa a falar para Deus, né? Que desprezaram o Senhor, não querem saber do Senhor, estão se dobrando a Baal, está acontecendo isso, olha essa calamidade, olha isso, e aí ele começa a falar tudo isso para o Senhor. E ali debaixo daquela árvore ele pede então a morte, ele pede para morrer, um grande profeta, que faz grandes milagres, que faz grandes coisas, que está agora em depressão, está agora num momento difícil, está em crise, e nessa crise então ele pede para morrer. E em vez de Deus dizer assim, tá bom meu querido, então vou matar você, né? Não, Deus vai lá e faz uma comida para ele viver. Então liga para a pessoa que está perto de você, não importa o que você esteja passando, Deus sempre vai fazer uma comida para você. Amém? Porque o nosso Deus é assim, Ele quer que a gente viva. Assim como a gente quer que os nossos filhos vivam, por isso que a gente vai lá no fogão, por isso que a gente vai lá no mercado, por isso que a gente acorda mais cedo, por isso que a gente vai dormir mais tarde, por isso que a gente faz tudo isso, porque a gente quer que eles vivam, né? Às vezes a gente dá um miojo, dá uma enroladinha, né? Mas não vai ficar dando miojo o tempo todo, né? Então a gente acaba fazendo uma boa comida porque a gente quer que eles vivam, né? E aí, assim o nosso Deus também. Enquanto Elias estava ali descansando debaixo de uma árvore, por causa em crise, desanimado, o anjo do Senhor prepara um churrasquinho para ele e prepara um pão, né? E ali ele então diz para ele, olha, Elias olhou ao redor, antes, os cinco, por favor, né? Depois ele se deitou debaixo de giesta e dormiu debaixo de uma árvore, né? E de repente um anjo tocou nele. Quando o anjo toca nele, ele levanta e come. Então era 6 e pouco, minha filha levantou, abriu os potes, né, lá, e disse, meu Deus, quanta comida, eu nem vou comer isso tudo. Daí ela disse para o meu marido, ela pensa que eu como isso tudo, né? E era bastantinho mesmo, né? Por quê? Porque a gente quer, não que ela engorde, né? Mas que ela fique forte, né? É isso que a gente quer que os nossos filhos fiquem. E aqui o anjo do Senhor, o Jesus, ele também queria que o Elias ficasse forte e diz, olha, levanta e vai comer. Levanta e come. Ele estava preocupado de restabelecer as forças do Elias. Elias estava querendo morrer. E Deus queria que ele ficasse forte, ficasse vivo, né? E às vezes a gente está num estado assim. E o nosso Deus sempre pensa em dar vida para nós. Quando Jesus veio à Terra, ele veio com um propósito. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E a gente fica pensando, puxa, como é que eu vou ter vida e vida em abundância? Como é que eu vou ter forças para viver? Às vezes acontecem tantas coisas na vida da gente que a gente não tem mais força. A gente, meu Deus, eu não aguento mais essa vida, né? Quantas vezes a gente já disse essa frase? Quantas vezes a gente já disse, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais essa vida.
tudo está tão difícil, o mundo está virado um caos, a coisa está isso, no trabalho está daquele jeito, na família está desse jeito, no casamento está desse jeito, na igreja está desse jeito, na cidade está desse jeito, no governo está desse jeito, na nação está desse jeito, o mundo está desse jeito. E quantas vezes a gente olha e diz, não tenho mais prazer nessa vida, né? O anjo do Senhor vai lá e vai preparar uma comida para você e vai dizer, levanta e come, e vai fortalecer as suas forças, porque você precisa ser forte para viver a vida que Deus deu para você. A nossa vida, ela tem um propósito. A gente não nasce por acaso, não é mais um sobre a terra, né? Se a gente pensa, puxa, no meio de tanta gente eu sou mais um, mas tem um propósito na sua vida, né? E aqui o Elias tinha um propósito. E por mais que ele estivesse cansado, por mais que ele estivesse esgotado, por mais que ele estivesse cheio de crise, cheio de problema e desanimado, ainda tinha coisas para ele fazer. Ele tinha que ungir um homem a rei, ele tinha que ungir um outro, esqueci agora o que ele tem que ungir esse outro, já vamos ler aí, e ele tinha que ungir um outro profeta no lugar dele. Tipo, ele só pode parar quando tiver alguém fazendo o que ele faz. Né? Então você só vai conseguir parar, você só vai conseguir ir para a eternidade, você só vai conseguir estar com Deus quando você tiver alguém fazendo o que realmente você faz. E essa pessoa que vai fazer o que você faz, alguém que tem que ser preparado por você, alguém que vai te dar ouvidos, alguém que vai te admirar, alguém que vai querer galgar o mesmo caminho que você e com mais força do que você. Porque de tanto fazer, às vezes a gente acaba desanimando, mas outros ficam animados vendo a gente fazer. Tem gente que não rejeita, despreza, não quer o que nós estamos fazendo e não aceita aquilo que a gente está fazendo. Mas tem muita gente te admirando. Diga isso para a pessoa que está perto de você. Tem muita gente te admirando. Muita gente admirando. Tem par de olhinhos olhando para você dizendo, puxa vida, que coisa mais linda, que pessoa maravilhosa, que dom tremendo, que pessoa extraordinária, como consegue ter essa força, como essa pessoa consegue ter tudo isso, né? E muita gente olhando para você assim e dizendo, eu quero ser como essa pessoa, eu quero ser, quando eu for mãe, eu quero ser como essa mãe, quando eu for um pai, eu quero ser como esse pai, quando eu for um pastor, eu quero ser como esse pastor, quando eu for um profissional, eu quero ser como fulano, eu quero ser, então tem muita gente que rejeita você, que despreza você e que não aceita você. Mas tem muita gente, tem par de olhinhos olhando para você, admirando você, querendo ser como você. Amém? Amém? Então tem um propósito, a sua vida existe por um propósito. Você é importante, você é único, né? A gente sempre ouve, né? Não existe outra digital igual a sua. Você foi feito. Quem fez você jogou a forma fora. Não tem mais outro igual a você. Você é único e o seu propósito é único. E aqui o Elias, ele estava fazendo tudo isso. E existia par de olhinhos desejando querer ser como Elias. Eu estava falando do Eliseu, quando ele vai lá, unge Eliseu no lugar dele. Eliseu admira tanto, que ele não quer só ser como Elias, ele quer o dobro do que o Elias possuía. Imagina? Ele queria o dobro. O Elias falou, uau, dura coisa petisques, né? Então ele estava pedindo uma coisa muito difícil. Mas se você vê eu subir, né? Se você vê eu ser arrebatado, você vai receber. E ele então fica ali de olho no profeta, né? Para poder ter o dobro do que o profeta tinha. Então, o que eu quero falar aqui, não quero entrar nesse lugar, eu quero me focar aqui no alimento, amém? Na comida. Eu vim aqui hoje trazer uma comida para vocês. Hoje de manhã, de madrugada, eu estava fazendo uma comida para minha filha, né? E agora, no final da noite, eu estou aqui trazendo uma comida para vocês, né? Uma comida diferente, não é a galinhada, não é o arroz lá, né, temperado, mas não é um macarrãozinho lá, né? Mas é uma comida diferente, que é a comida que vai te dar força para caminhar 40 dias. Aquela comida que a minha filha comeu, provavelmente sustenta ela para um dia, né? Mas amanhã eu tenho que fazer marmita, hoje eu tenho que fazer marmita de novo, amanhã eu tenho que fazer marmita de novo. Mas essa comida que você vai comer aqui, ela pode te alimentar até 40 dias. Diga para a pessoa que está perto de você, Deus quer te deixar forte. Deus quer te deixar forte. E eu estava ouvindo aqui a oferta e pensei, meu, como Deus é extraordinário, né?
Ele fala, né, de manhã, de madrugada, continua falando durante o dia, né? Eu cheguei aqui ouvindo a oferta, Deus continua falando, né, a comida do Daniel ali. E eu fiquei pensando, Deus, como tu és extraordinário, como o Senhor é tremendo. Nós pedimos às vezes para morrer e Deus faz comida para a gente viver mais. Né? Então Deus, Ele quer e tem prazer na sua vida. Diga para a pessoa que está perto de Deus, tem prazer em ver você vivo. Né? Deus tem prazer na sua vida. Eu não sei se eu já contei isso para vocês aqui, mas eu vou repetir, né? Eu lembro quando eu ganhei o Davi, né, já fazem 28 anos, né? Eu entrei em crise, uma depressão assim, depois que eu ganhei ele, eu entrei em crise. E eu fiquei dizendo para Deus muitas vezes, Deus, eu queria morrer, Deus, não queria viver, Deus, eu queria morrer, eu não quero mais viver, Deus, não quero mais viver. E Deus falou para mim assim, levanta. E eu levantei da minha cama e Deus disse, vai no quarto do teu bebê. E eu fui lá no quarto do meu bebê estava no berço. E Deus falou, olha para ele. Aí eu olhei para o meu bebê assim, da fica dormindo, tão bonitinho, tão fofinho, né? Eles são tão fofinhos, né? Quando são bebês, né? Depois eles continuam, né? Mas não tão fofinhos assim, né? E aí eu olhei para aquele bebê fofinho e Deus falou assim, se ele te pedisse para morrer, eu falei, não! Ele tem que viver, e Deus falou a mesma coisa que tu, né? Tu está pedindo uma coisa que eu não quero fazer e que Deus não quer. Deus nos deu vida em abundância. Deus quer que você viva e viva intensamente essa vida. Mas como eu vou viver a vida que Deus quer, tendo prazer nessa vida, se alimentando com aquilo que Deus dá? Né? Às vezes nós nos alimentamos de televisão, às vezes nós nos alimentamos de filmes, às vezes a gente se alimenta de internet, às vezes a gente se alimenta da voz do vizinho, da voz da vizinha, daquilo que o amigo pensa, daquilo que a amiga fala, de tantos problemas, às vezes, né? Eu tinha uma amiga que ela gostava de ver RBS, né? Não sei se vocês veem aqui, mas ela gostava muito de ver, né? E ali só tinha fulano matou ciclano, Centrano assaltou não sei quem, fulano assaltou não sei quem. E às vezes eu ia sair com ela de carro, né? Ela dizia, e aí a gente ia para os eventos da Herbalife e ela toda a vida com muito medo, e tremia de medo, e ela tremia assim, né? Eu dizia, meu Deus, o que acontece contigo, né? Mas eu falei no dela, né? Não vou falar aqui. Eu falei, o que acontece contigo? Daí depois eu fiquei vendo, né? Observando. Ela via muito, ela ouvia muitos problemas, ela ouvia muita coisa ruim, né? E quando a gente se alimenta de muita coisa ruim, automaticamente a gente também vai vivendo uma vida ruim, né? Mas quando a gente se alimenta de uma coisa boa, automaticamente nós vivemos uma vida boa. E a comida que Deus faz é um pão saudável que vai te dar força, não para um dia, mas para 40 dias. E a Bíblia diz aqui no 6, né? Olha só, levanta e coma. E Elias olhou ao redor e ali, junto à cabeceira, olha só, ele estava encostado numa árvore, ele não fez nada para fazer comida, mas Deus fez uma comida para ele. Olha para a pessoa que está perto de você. Deus tem um alimento para você. Você vai sair daqui hoje alimentado. Amém? Vai sair daqui fortalecido. Nós vamos sair deste lugar fortalecidos por 40 dias. Você vai ficar tão forte que você nem vai acreditar. Você vai começar a querer viver intensamente a vida que Deus deu para você. Diga, Deus quer te fortalecer neste lugar hoje. Deus quer te alimentar com um alimento diferenciado. Né? E nós precisamos estar atentos àquilo que Ele quer falar. Né? Elias olhou ao redor e ali junto à cabeceira havia um pão assado sobre as brasas. Né? Não era um miojo, né? Era um pão assado sobre as brasas, quentes e um jato de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Deus alimenta ele com um pão, e um pão assado na brasa. Ali ele come, ali ele bebe. Olha, um jarro de... Ali um anjo leva ali para ele um jarro onde ele bebe. Então ele tem água limpa, água pura, água que sustenta ele e pão que dá sustento e forças para ele. E ele se levanta, ele come, ele bebe e ele deita de novo. Ou seja, ele descansa. O nosso Deus é um Deus que faz um prato assim para mim e para você. Um prato onde você pode comer e você vai sentir vontade de descansar. Olha só o 7. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse:
levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então eu quero dizer para você que Deus vai te dar vida e vida em abundância. Você vai viver muito. Amém? Então você precisa ficar comendo todo dia. Olha para a pessoa que está perto, você pode comer todo dia. Amém? Amém. Com Deus não tem essa de dieta, né? Com Deus não tem jejum. A gente faz algum jejum, mas com Deus não tem essa de dieta. Com Deus você tem comida à vontade, porque a viagem é muito longa e você precisa comer. E comer da palavra de Deus, né? Esse pão vivo que desce do céu, que é Jesus. Jesus é o verbo, né? O verbo se fez carne, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Jesus é a palavra, Jesus é o pão vivo, né? E eu preciso me alimentar dele. Então, quando eu me alimento da palavra, eu lembro uma vez, eu estava em crise também, e eu fui na minha apóstola e falei para ela assim: apóstola, eu não estou bem, eu estou chorando muito, eu estou com muita vontade de morrer, eu não estou bem, eu estou triste, eu estou desanimada, parece que tudo que eu faço não tem valor. A gente sabe que tem, né? Mas sabe aquele estado que a gente entra, tipo uma depressão e uma pré-depressão? Eu estava assim, e eu disse: eu não estou bem. E ela falou: cadê o teu devocional? E eu falei: não tem, né? Eu falei: não tem. Ela falou: é por isso que tu está assim. O que é o devocional? É quando tu abre a palavra, tu lê, tu medita naquela palavra e tu fica transcrevendo ela e pensando nela, pensando. E daí aquilo te dá ânimo, te dá vida e te dá força para continuar vivendo, para lutar e vencer cada obstáculo dessa vida. Nessa vida a gente tem muita aflição, né? Jesus disse que a gente teria. Né? Nessa vida a gente tem muita situação embaraçosa, a gente tem um inimigo que a gente tem que lutar diariamente. E se a gente não estiver forte, a gente cai. Né? E aí, para ficar forte, eu preciso comer daquilo que Deus tem para mim. E eu que preciso comer. Então Deus faz a comida, mas eu que tenho que levantar e comer. Aqui o que Elias fez? Ele tinha uma viagem muito longa. Eu acho que essa viagem não levaria 40 dias. Mas como ele estava muito aflito e ele precisava meditar, refletir, repensar, então essa viagem levou 40 dias. E esses 40 dias ele conseguiu caminhar fortalecido por essa comida, fortalecido por uma palavra, fortalecido por esse pão assado, fortalecido por essa água que Deus, o anjo do Senhor, levou ali para ele, né? Então eu preciso me alimentar. E incrível. E daí eu ouvi isso da minha apóstola, voltei a fazer os meus devocionais e o ânimo era outro. As coisas não mudaram, os problemas continuaram e vieram até problemas maiores. Mas eu continuava de pé, continuava cheio de fé, continuava firme e consegui vencer cada um deles. Mas sempre que eu enfraqueço, sempre que eu entro em crise, sempre que dá aqueles picos de depressão, sempre que dá aquelas crises, eu posso observar a minha vida. Eu não estou lendo a palavra de Deus. Eu preciso de palavra. Você é um espírito. E o nosso espírito, para ficar vivo, para ficar forte, ele precisa se alimentar. Talvez você diga: eu estou vindo nos cultos. O culto nos ajuda demais e nós precisamos disso aqui. Isso aqui é força para nós. Vocês vão ver que vocês vão sair daqui hoje muito fortes, né? Cada culto que a gente vem é renovador, é revelador, é transformador, é curador para nós, mas não tem um diferencial quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta, quando você está sozinho, né? Igual aqui, hoje eu estou aqui, eu estou recebendo muito, mas o que eu estou recebendo aqui não se compara ao que eu recebi hoje enquanto eu fazia comida da minha filha. Vocês entenderam? Enquanto eu estava ali, Deus só falou: porque tu quer que a mão viva. Deus só falou isso, foi só uma frase. E aquela frase me encheu o dia inteiro. Me deu forças o dia inteiro para chegar aqui à noite e ainda poder passar para vocês aquilo que eu ouvi em uma frase, né? Então, e aí dessa frase desenvolveu essa palavra, se trouxe a vida do Elias, trouxe tantas coisas. Agora eu vi sobre o Daniel e tantas outras coisas, e eu sei que esse leque de revelação vai se abrindo, e quando nós vemos, nós vamos mais longe ainda. Efésios 6, do 10 em diante, fala: fortalecei-vos no Senhor e na força, pode deixar ele nesse aí, tá? Não precisa ir lá em Efésios. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que é se fortalecer no Senhor? É ir para o Senhor. Como é que eu vou para o Senhor? Eu vou através da palavra. Então, às vezes, a gente
Eu já falei aqui da outra vez que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? Então, mas Deus falou para mim, ela pode muito em seus efeitos, mas ela não pode tudo. Então, uma oração, ela vai fazer muita coisa. E ela pode fazer muita coisa, por isso nós precisamos orar. Mas a oração, ela não vai fazer tudo. Você entende? Amém? É igual você tomar um café. Você toma um café, você ganha uma energia, né? Dá uma energia. Mas o café não vai fazer tudo. Você precisa também do pão. Não é? Quem dera pudesse viver a vida só tomando café, né? Um cafezinho, vamos beber. Um cafezinho, vamos beber, né? Então, claro, vai dar uma energia. Mas nós precisamos daquilo que sustenta, que é a palavra, que é a comida, que é o pão assado. Veja que o que Deus faz para Elias não é só uma bebida. O que Deus traz para Elias é um pão e um pão assado. Né? Algo bem passado, algo bem pronto, algo bem cozido, algo que deixa ele forte por 40 dias. Né? Uma vez eu estava no espaço trabalhando, né? Não no espaço sideral, era um espaço, né? Onde a gente vendia lá, fazia os nossos negócios, e eu estava lá e aquele dia eu estava tão triste. Eu disse, Deus, né? Por que isso o Senhor prometeu? Por que isso não está acontecendo? Por que não aconteceu ainda? Por que isso? Por que aquilo? E na minha mente parecia que aquilo nunca ia acontecer. Parecia que eu tinha sido enganada. Parecia que era uma promessa ilusória. Porque a gente está olhando para o agora, para aquilo que ainda não aconteceu, né? E aí, eu comecei a chorar. Dobrei meu joelho lá no espaço. E aí eu disse assim, Deus, eu não aguento mais, né? Eu precisava de uma resposta. E abri a Bíblia e estava assim, a tua descendência será poderosa na terra. E uau! Levantei e disse, Davi, tu vai ser poderoso na terra. Amanda, tu vai ser poderosa na terra. Eu disse, meu Deus, quem estava chorando, né? Um minuto atrás eu estava ali chorando, achando que nada ia acontecer. Depois que eu li aquele versículo do Salmo 112, levantei dali, cheia de fé, e comecei a olhar meus filhos de outro jeito. Você consegue entender? Então, como que alguém pode mudar a mente em segundos? Se alimentando desse pão. Você entende? Então, uma palavra que Deus fala para nós tem um diferencial. Uma palavra que Deus ministra a você faz com que você se levante, você profetize, você declare, você fica cheio de fé e você não olha mais o problema, mas o futuro. Porque Deus não te vê como você está. Deus não vê eu como eu estou hoje. Deus me vê lá na frente. Mas para mim chegar lá na frente, como Deus me vê, eu preciso me comer daquilo que Ele está me dando. E o legal de tudo isso é que você não vai precisar fazer a comida. Assim como os nossos pais fizeram comida para nos alimentar, para fazer com que a gente vivesse, assim também Deus continua fazendo comida para te alimentar, para que você possa viver e viver uma vida eterna. Amém? Gálatas, o capítulo de número 5, e o verso de número 19, fala sobre as obras da carne, né? Todas as vezes que eu não me alimento da palavra, eu começo a andar na carne. E a carne, ela vai trazer o quê? Prostituição, lascívia, bebedeira, confusão. Nós já vamos ler ali. Ela vai trazer todas aquelas obras que estão ali em Gálatas 5:19. Mas quando eu me alimento da palavra, eu consigo andar no Espírito. E o que o Espírito traz? Né? O Espírito traz paz. Pode estar tudo um caos, mas dentro de você existe paz. Alegria. Pode estar todo mundo chorando, mas dentro de você existe uma alegria porque você está cumprindo o propósito. Você entende? Paz, alegria, benignidade, que é delicadeza, a gente deixa de ser grosso, ser grossa, né? Às vezes a gente é tão estúpido, né? Não sei vocês, né? Mas eu, às vezes, eu digo, meu, não me suporto mais, né? Imagina as pessoas que estão perto de nós, né? E aí a gente dá aquelas rajadas, né? Então, aqui a gente vê o Elias, né? Deus, ele veio e veio ali um grande terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Veio uma grande tempestade, mas Deus não estava na tempestade. Vem ali
frente, Alex. Eu acho que é o 10, 12. Mais pra frente. Veio um vento forte, né? Mas Deus também não estava nesse vento, né? E veio tudo ali e Deus não estava. Aí Deus veio ali um sussurro, né? Deus fala: que fazes aí, Elias? O Elias, 40 dias em depressão, né? Sabe o que ele faz? Sai para fora da caverna e vai ouvir Deus. Por quê? Porque Deus não estava grosso. Você entende? Uma pessoa grossa assusta, não assusta? O que vocês acham? Já sai, nem chega perto dela. Agora a pessoa diz assim: não, vem cá, o que aconteceu? Por causa disso, já sai da outra. Ai, deixa eu te contar. Foi assim. A pessoa fala: tem que corrigir. Pode até discutir contigo, mas sendo delicada, não sendo estúpida, não sendo grossa. Tu quer estar com ela, tu fica andando atrás dela. Por quê? Porque existe um fruto do Espírito. Essa pessoa se alimentou da palavra de Deus. Por que Deus conseguiu vir falar com Elias num sussurro, né? Num sussurro, não de uma forma. Puxa, Deus podia dizer assim: ó, tu vai lá, tu faz eu vim com fogo do céu. Tu vai lá, tu corre mais do que os cavalos. Tu vai lá, tu ora para não chover e eu tranco a chuva e eu tranco a chuva. Tu faz tudo isso e agora tu está aí com depressão. Tu viste o meu poder. Tu podia estar aí fazendo festa porque eu vim. Não, mas Deus entende a humanidade, não é mesmo? Deus entende a minha humanidade, Deus entende a sua humanidade. E como Deus é um Espírito, Ele não vem com benignidade. E eu preciso adquirir esse fruto muitas vezes. Senão eu não vou aproximar as pessoas, eu vou distanciar as pessoas. Quantas pessoas eu já distanciei? Eu gostaria de ajudar, mas pela minha impaciência, pela minha intolerância, pela minha falta de benignidade, pela minha estupidez, pela minha grosseria, eu acabei afastando e deixei de ensinar. Você não vai entender? E tem mais, se a gente convive com uma pessoa assim, o que acontece? Daqui a pouco ela está também transferindo a mesma coisa que ela recebeu, né? Porque nós somos assim, a gente transfere aquilo que a gente recebe, né? E aí, quando nós vamos e comemos daquilo que Deus diz, nós conseguimos então ser mais tolerantes. Você consegue entender? Então, um fruto do Espírito é benignidade, outro é bondade, né? A gente é ruim por natureza, né? Gente ruim é a gente, né? A gente pensa que é bonzinho. A gente é bonzinho para quem a gente quer, ou às vezes até com estranho. Mas para os de dentro de casa, eu vi isso ontem. O meu pai é bonzinho para os de fora, mas para dentro de casa é ruim. E eu digo: é isso aí mesmo. Porque é assim mesmo, né? Às vezes é bonzinho para os de fora, mas para dentro de casa, às vezes, são bem ruins. E a gente, às vezes, é ruim. E aí, quando a gente se alimenta daquilo que Deus dá, da comida que Ele dá, a gente começa a se tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa mais boa, mais bondosa, mais generosa, né? Então são coisas cheias de fé, uma pessoa mais animada. E esse ânimo depende do que você está comendo. Diga para a pessoa que está perto de você: o teu ânimo depende do que você está comendo. Então não é o quanto você está sofrendo, não é o quanto você foi rejeitado, não é o quanto você foi desprezado, é o quanto você não está se alimentando da comida que Deus está te dando. Amém? Amém. Então, quantas vezes eu joguei comida fora, né? Ontem mesmo eu estava pensando: meu Deus, olha só, o feijão ficou 5 dias na geladeira, né? Daí foi fora, feijão bonito, sabe? Vermelho, temperado, coisa linda. Ninguém comeu, foi fora, né? É uma tristeza, né? Tristeza de jogar. Eu fico muito triste de jogar comida fora. Pão seco, né? A gente fica triste de jogar fora, né? Queijo que às vezes fica na geladeira, não sei se acontece com vocês, mas às vezes eles não tampam, né? Então ele fica seco. Eu digo: meu, tão caro o queijo, né? Ali, né? Leite que às vezes fica fora, azeda, né? Café, né? Que já passou do... Eu digo: meu Deus, que triste, tudo tão caro, né? Quanta comida cara às vezes é jogada fora. Quanta comida estragada. Por quê? Porque alguém não levantou e não comeu. Alguém não levantou e não comeu. Então, quanta comida Deus fez? Quanto Deus trouxe de revelação? Mas eu não fui lá e não me alimentei. Aquilo se foi, aquilo se estragou, aquilo passou. E eu deixei de viver a vida que
longe. Você entende? Eu fiquei parada no mesmo lugar. Então o lugar onde Deus quer me levar é muito longe. Olha para a pessoa que está com você, Deus quer te levar para lugares longe. Deus quer levantar Eliseus, Deus quer que você seja reis, Deus quer que saia dentro de você sacerdote. E para isso você tem que estar forte, você tem que estar bem alimentado. E Deus tem esse alimento para nós, mas depende de mim se eu vou me levantar e vou comer. Entende? Depende de mim se eu vou ouvir a voz de Deus, né? Então, Deus não quer tirar você da crise. Eu não sei se você está desse jeito, nesse lugar, se Deus trouxe essa palavra, eu acredito que não seja só para mim, né? Eu recebi muito dela, mas eu acredito que seja para todos nós que estamos aqui, né? Nós precisamos voltar a ler a palavra de Deus, voltar a fazer devocional, voltar a meditar naquilo que as Escrituras dizem, porque Deus quer dar força, porque tem um caminho para vocês que é muito longo. E um caminho que Deus vai levar aonde vocês vão levantar Eliseus, aonde vocês vão ungir reis, vocês vão prosperar muito. Esse lugar é um lugar de muita prosperidade, né? Os pastores de vocês são muito fiéis, são pastores fiéis mesmo, eles praticam a fidelidade, não são só homens e mulheres. Eu nunca puxei a bola de ninguém, eu nem gosto disso, né? Eu não gosto de puxar saco, e não gosto de desculpa, né? Mas eles são de fato isso, né? E eu posso realmente dizer isso. Então, eles são pessoas que estão lá, comprometidas, ouvem a palavra, estão toda segunda-feira, né? Para cada chamada eles estão lá ouvindo, estão aprendendo, se alimentam, se levantam, têm força para poder alimentar outros, né? E vocês serão esses que Deus, e dentro de vocês vão sair muita coisa boa, né? Os maridos, os filhos, os cônjuges, os pais, os vizinhos, né? Aquelas pessoas que às vezes a gente nem imagina. Deus vai dizer, olha, vai lá e unge fulano. E vocês serão esses. Amém. Farão coisas grandes. Mas para isso eu preciso me levantar e comer do que Deus está me dando. E não daquilo que eu emocionalmente estou sentindo. Então, fé, o que é fé? O que agrada a Deus, né? É crer nele, né? A Bíblia diz ali, acho que é Coríntios, crer nos seus profetas e prosperarei, né? 2 Crônicas 20:20. Isso, 2 Crônicas 20:20 fala que quando eu acredito, quando eu creio nos profetas, eu vivo, eu prospero. Toda prosperidade não é necessariamente ser cheio de dinheiro, de grana, né? Prosperidade é ter sucesso naquilo que eu faço. E quando eu creio nos profetas, eu prospero, eu tenho sucesso naquilo que eu vou fazer, porque eu acredito. E a palavra de Deus, ela não é nada menos, nada mais do que uma profecia, do que uma palavra profética para a minha vida, né? Eu, às vezes, quero ouvir uma revelação do fulano é tão bom, né? Quando tem esses dons, né, manifestos, e Deus usa eles em revelação, né? Mas a maior profecia está na palavra de Deus, está naquela vida diária que a gente tem, sabe? Toda a nossa vida, nós não precisamos de alguém que tenha um dom todo dia, o mesmo dom todos os dias. Nós precisamos da palavra que é sustento para nós. Jeremias diz que os sonhos, as revelações, elas são como a palha. Chega um tempo a gente acaba se esquecendo. Mas a palavra de Deus, ela é como um trigo. É algo que sustenta e fica firme dentro de ti. Tu leu a palavra, aprendeu que é a palavra, dentro de ti ela fica firme. É aquilo que te dá força para viver e para ficar firme. E também a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Todos nós que estamos aqui queremos agradar a Deus, né? Então a gente faz um agradozinho para Deus, a gente recebe algo. E como é que eu vou fazer para agradar a Deus? Acreditando no que Ele está dizendo. E aí vem o seu sucesso, vem o meu sucesso. Então, quando eu acredito nos profetas, eu prospero. Amém? Amém. Eu vou ter sucesso naquilo que eu faço. Hoje Deus está removendo depressão nesse lugar, né? Amém. Eu não sei porquê, mas de que forma, mas Deus está fazendo isso aqui. Amém? Deus vai trazer um ânimo para vocês, diferenciado. Então, essa palavra vai trazer sustento para vocês, porque nós estamos falando de hoje. Mas, a partir daqui, eu necessito e eu preciso fazer devocional. Entende? Chegou um tempo novo para vocês. Porque a caminhada que Deus vai levar daqui para frente é mais longa.
porém cheia de coisas diferenciadas. De vocês sairão Eliseus. Amém. Amém? De vocês sairão reis. Amém. Reis que reinarão sobre lugares grandes, governos, né? Governos de 4 gerações. O Daniel vingou em 4 gerações. Imagina, vingar numa geração já é uau, né? A geração é 20 anos. Ele vingou em 4 gerações. Digamos que ele tinha 16 anos quando ele foi para Babilônia. Então, 2, 4, 6, 8. Então, morreu com quase 100 anos. 80 e pouco, 90 e pouco. Imagina, né? Então, ele vingou nas 4 gerações. E nas 4 gerações, ele se tornou governador, porque ele foi decidido. Mas tu vai olhar para a vida dele. Vai olhar para a vida dele. Como que alguém permanece no mesmo lugar? 3 vezes por dia ele estava na presença de Deus. Vai olhar para ele ficava estudando o livro de Jeremias, as palavras de Jeremias, e o que Jeremias estava ali dizendo, ele meditava, e dali saíam visões, né? Então, nesse tempo que ele tinha, ele ia para a presença de Deus, ele comia do pão assado e bebia de uma bebida que Deus dava para ele. A mulher samaritana, ela foi pegar água no poço. Eu já estou terminando, né? A mulher samaritana, ela foi pegar água no poço. Quando ela chega naquele poço, Jesus chega e diz, me dá de beber. E ela diz, tu sendo judeu e eu sendo uma mulher, tu vem pedir a mim água e pede que eu te dê de beber? Ele disse, mulher, se tu soubesse quem está te pedindo, tu ia pedir. E eu ia te dar. E não é essa água aí, é uma água viva. E ela, não tem essa água. E tu não vê ela dando água para Jesus. Jesus pede água, tu não vê ela dando água para Jesus. Mas tu vê Jesus dando água para ela. E ele dá uma água e cura a alma dela. Diz para ela, vai lá buscar teu marido. Não tenho marido. Sim, tu já tiveste, né? E esse que tu tens agora não é teu marido. E ali ela então recebe cura para a alma dela, sai uma mulher transformada porque ela bebe de uma água diferenciada, uma água que traz cura. E Deus então quer trazer cura nesse lugar. Amém. Você vai sair daqui no nome de Jesus. Queria que vocês viessem para frente agora. Nós vamos fazer uma oração. Vamos pedir, Deus, eu quero esse alimento. Eu quero ficar forte. Né? Até agora eu não fazia sentido da minha vida, eu não queria mais viver, não tinha mais ânimo, não tinha mais alegria, mas a partir de hoje eu quero dessa água, eu quero desse pão assado, eu quero caminhar 40 dias e eu quero sair dessa caverna, porque eu quero ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Você não escuta a voz de quem não te alimenta, mas quem te alimenta você para ouvir. A gente tem uma cachorra lá em casa, né? 2 cachorros, né? O Marrom e a Bebel, né? E a gente tem uma cachorra. E a gente vê assim, ó, quem tem autoridade sobre os cachorros? Aqueles que os alimentam, aqueles que dão comida. Eles obedecem certinho, eles abandonam a cola, eles ficam paradinhos, eles escutam comandos de quem os alimenta. Né? E Deus, ele fez certinho, ele vem ali, ele alimenta primeiro o filho dele, né? E depois então ele vem e fala para ele, vai, porque tem certinho que não se dobrar mal, né? Então às vezes sempre tem alguém que tem uma vida pior do que a nossa, né? Sempre tem alguém que tem uma situação mais difícil do que a nossa. E às vezes a gente pensa, puxa, por que eu estou passando por isso? Porque você precisa ter uma experiência. E você vai sair disso quando você se alimenta da palavra, você sai forte e feliz. Amém? Amém. Eu fico pensando, né? Esses lutadores de MMA, chama, né? Eu penso assim, que emprego mais cruel, né? É verdade, eu também Ele acho. fica apanhando, né? Fica todo roxo, fica todo machucado, né? E eles ficam daquele jeito e eles vão de novo, né? E vão de novo, e vão de novo, e vão de novo. Né? O que faz eles quererem ir de novo, né? A gente pensa, será que é só pelo dinheiro? Será que é só por isso? Né? Será que é só por causa disso que eles vão? Né? E a gente fica pensando nessas coisas, né? Mas o que faz eles quererem sempre lutar? Eles têm força para continuar indo. Porque eles olham, sempre tem alguém pior do que eles, né? Então eles adquirem força e eles são. Quando nós adquirimos força, nós também, às vezes a gente não vê os nossos roxos,
eu não vejo os rostos de vocês, os machucados de vocês, né? Mas a gente também está numa guerra, onde muitas vezes a gente apanha, né? Mas hoje a gente vai sair daqui decidido a dar. Por que a gente vai dar? Porque Deus está te dando um alimento forte, amém? E esse alimento forte vai fazer com que você dê um soco no capeta, dê um soco no diabo, dê um soco na situação, dê um soco, né, em tudo isso, né? Hoje eu estava atendendo uma irmã e ela disse para mim assim: apóstola, olha só, a minha filha querendo se separar, e ela estava em crise, né, desesperada, porque a filha decidiu que vai se separar. Eu falei: irmã, eu vi uma espada, era de madeira, estava escrito oração. Na tua mão, usa ela. Usa a oração. Usa a oração. Tu tem uma espada, tu tem uma arma. Luta, entende? Não quer dizer que a gente não vai ter luta. Quer dizer que nessa luta nós temos aí as nossas armas, né? Essa irmã ganhou essa espada, que é a oração, né? O Elias ganhou o óleo para ungir, né? E você está ganhando hoje aqui como sábio. Amém. Vai ficar forte para quê? Vai ficar forte só para dizer: sou forte. É isso? Não, vai ficar forte para dar mesmo, né? Dizer: sai daqui, demônio. Tu não tem poder sobre a minha casa, tu não tem poder sobre o meu ânimo, tu não tem poder sobre a minha saúde, tu não tem poder sobre os meus, né? E aí então lutar, viver e vencer. E a alegria do crente é você ser vitorioso. E vitória tem guerra, vitória tem luta, né? Então esses esportes, né, que são às vezes muito violentos e cruéis, a gente fica olhando e dizendo: eu não gosto de ver, não sei se vocês gostam, mas tem gente que gosta. E eu fico pensando: meu Deus, como que eles gostam de e ficam repetindo e chegam a se aposentar nisso? Porque eles treinam para isso, eles se alimentam para isso, né? Hoje eu vi ela falando aqui na oferta de não sei o que, de um bom alimento, né, que o Daniel comia. E aqui também Deus quer que nós venhamos comer daquilo que Ele tem para nós comermos. Amém? Amém. Palavra de Deus, né? Então hoje a gente tem uma revelação, mas amanhã o que eu vou fazer? Vou buscar uma revelação. Ai, não tem culto, não tem célula. Tem uma palavra aqui para mim. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor tem para mim hoje? Né? O que o Senhor tem a me dizer a respeito dessa situação, né? Eu não sei se vocês pegam um livro e estudam, ou se vocês abrem assim. Eu às vezes abro aleatoriamente, daí eu tiro e ali eu leio, né? Mas tem gente que gosta de estudar, né? Meu filho gosta de estudar, meu marido gosta de estudar, então eles abrem um livro, né? E mesmo que você abra de Gênesis, né? Vou começar por Gênesis, né? Não importa, eu vou ler um capítulo por dia, 3 capítulos por dia. Vai começar por Gênesis, vocês vão ver, e vocês vão ler exatamente aquilo que vocês estão vivendo naquele dia. É extraordinário como Deus ministra. Mas, meu Deus! Olha, viu? E não é exatamente o que ele está vivendo. É um alimento certeiro naquilo que ele está precisando, que ele está vivendo. Ele diz: como pode ver exatamente o que eu estou vivendo? Então, quando tu toma uma decisão de se alimentar, tu vai ver que o alimento que Deus está me trazendo é exatamente aquilo que tu precisa para ter força para viver aquele dia. Amém. E tu sai batendo, tu sai vencendo, né? E cantando: vencendo em Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche teus olhos. Senhor Jesus está aqui, a tua igreja, a igreja do norte, Senhor. Eu sei que hoje o Senhor quer trazer cura neste lugar. O Senhor trouxe cura para Elias, o Senhor alimentou Elias, o Senhor deu pão assado para ele e água, Senhor, uma bebida, Senhor, que jorra para a vida eterna. E hoje, Senhor, estão aqui, Senhor, cada um de nós, e nós precisamos desse pão assado. Senhor, dá aflição nesse lugar, aflição dentro do coração da tua filha, do teu filho. E Deus, hoje o Senhor é Deus quem remove todas as aflições. Tu és o Deus, Senhor, que traz ânimo em meio à aflição. E eu quero, Deus, em nome de Jesus, orar para que toda aflição cesse, para que todo medo se vai, para que toda tristeza seja arrancada, para que a paz seja estabelecida, a força de uma leoa guerreira venha sobre a vida da tua filha. O Senhor dê a ela ânimo, paz, alegria, força, coragem, para caminhar forte e firme na tua presença. Meu Deus, pega ela pela mão direita, dá, Senhor, direção à tua filha, não deixa, Senhor, ela sem destino, sem decisões, fortalece a fé da tua filha, dá ânimo, dá alegria, Senhor.
Ele veste ela com alegria, desfaz, Senhor, todo decreto de morte, espíritos atormentadores, caia por terra, a paz venha sobre o coração, toda ansiedade nós lançamos sobre o Senhor, porque o Senhor é Deus que tem cuidado dela. Vem com paz, vem com alegria, vem com força, vem com ânimo, vem com pureza, vem com santidade, Senhor, traz cura, dá ela a palavra que ela necessita e que ela fique forte. E aonde ela estiver amarrada, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro agora, solta, em nome de Jesus, todas as correntes, todas as amarras, em nome de Jesus. Declaro em nome de Jesus, caia agora todas as correntes, aonde ela estiver presa, cativa, ela seja livre pelo poder do nome de Jesus. E declaro a paz de Cristo reinando sobre o coração da tua filha, do Senhor dê a ela, a sua vida, todo espírito de morte, todo espírito noturno, cesse agora pelo poder do nome de Cristo. Todo espírito de azar caia por terra agora, em nome de Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor tem força, coragem, ânimo, em nome de Jesus. Leve ela a caminhar em novidade de vida, e declara ela livre agora, pelo poder em nome de Jesus, de todas as amarras, e declara a paz reinando sobre o seu coração, as aflições cessem, e venha o poder do Espírito Santo, Senhor, sobre a vida dela. O Senhor traga cura para a sua alma, dê a ela destino, dê a ela, Senhor, em nome de Jesus, direção, que ela não fique vagando, que ela não fique perdida, mas, Senhor, dê a ela direção sobre aquilo que o Senhor tem para a vida dela, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos, Senhor, em nome de Deus, a paz de Cristo reinando, Senhor, em nome de Jesus. Força, coragem, sejam os vestidos da tua filha, tira todo o medo, tira toda a depressão, tira tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes tem roubado a sua fé, tem roubado a sua alegria, dá ela paz, Senhor, remove as angústias, trabalha no sistema nervoso, dá vida e paz, dá alegria, Senhor, e força que ela necessita, alimenta ela com o pão vivo que desce do céu, remove, Senhor, as angústias, remove, Senhor, os medos, remove, Senhor, tudo aquilo que muitas vezes traz, Senhor, tranca, Senhor, engasga, Senhor, nessa garganta, dá a ele, Senhor, a paz, dá a ele liberdade, dá a ele livramento, dá a ele, Senhor, cura, Senhor, sobre a sua alma, sobre a sua mente, fortalece, Senhor, em nome de Jesus Cristo, os teus filhos, a tua igreja, para que eles cresçam, Senhor, de forma poderosa. Meu Deus, abençoe o teu filho com poder, com grande graça. Tira, Senhor, toda aflição, tormentos, pressões e opressões, toda depressão cesse agora, solte agora em nome de Jesus, solte as mandíbulas dele. Nós declaramos a maldade retirada e a paz viva sobre o seu coração, trazendo vida e paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Teus pés, tá? Já declarando e aqui nas tuas mãos também, meu filho, tá bom? Então também está livre, livre para fazer a obra, livre para poder trabalhar, para fazer aquilo que tu não estava conseguindo, já é livre para caminhar para ir mais longe, tá bom? Estava presa, mas graças a Deus pela liberdade, né? Em Cristo Jesus. Amém, pastora? É para a pastora, do apóstolo, vem cá, apóstolo. Vem, apóstolo. Uma salva de palmas para Jesus mais uma vez, galera! Agora nós vamos continuar o culto, terminar só meia-noite. Não, amém, não é brincadeira. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Obrigado pela tua palavra, pela forma como o Senhor ministrou ao nosso coração. Temos fome, temos sede do Senhor. Derrama isso dentro de nós, Espírito Santo, essa vontade de estar em todo o tempo contigo. Oro abençoando o teu povo, declaro sobre a vida de cada um deles as tuas ricas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, glória a Deus. Frio, hein? Queridos, só lembrando que domingo a gente tem o nosso culto às 18 horas, não falta. Traz mais alguém. Mais alguém. Amém? Amém. Amém. E a pastora Gabriela falou aqui, senhor, pode sentar rapidinho. Só que daí o assunto ficou vago quando ela falou do ano da fidelidade, porque Deus já deu um nome para o próximo ano, para apóstolo. O nome do próximo ano será o ano da fidelidade. Amém? Amém. Amém. Eu gosto do Senhor por isso. Será o ano da fidelidade. Então,
Então, quando você vê falando aqui, nós estamos no âmbito do governo e entrando no âmbito da fidelidade, porque ano que vem será o âmbito da fidelidade. E como todo ano, Deus também dá um nome, dá uma cor, dá uma fruta e dá um animal. E conforme a gente for postando nos grupos, vocês também vão ficar sabendo. A cor é a cor amarela. O animal é um pinguim. Porque o pinguim, no reino animal, ele é um dos animais mais fiéis que existe. Quando ele se junta com uma parceira, ele vai durante a vida toda com essa parceira. Ele não troca. Ele é um dos únicos animais que tem características dele. E a fruta é a maçã. E ele a pastora perguntou para mim assim, mas por que maçã? Eu falei, não sei. Eu falei assim, daí eu até brinquei com ela e falei, a Bíblia não fala nada de maçã, a Bíblia fala de coco. Tá vendo? Porque a Bíblia fala que pegou, tomou e comeu do fruto. Aí eu brinquei com ela, é coco, porque se toma e come é coco. Não tem nada a ver com maçã. Porque na mente da pessoa ficou assim, maçã? Não coma da maçã. Coma da maçã. Estou brincando, é maçã. E a gente vai postar por quê? Vai ser postado no grupo, tá? Mas só para vocês saberem o nome do próximo ano, ano da fidelidade. Amém? Amém. Queridos, Deus abençoe. Amém. Tenham uma ótima semana. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Até domingo. Até domingo.